Olá, bem-vindo a mais um React qualquer, né? E bora de sugestão que me deixaram lá no meu Instagram, cara. Que é o quê? A história de Sally Face. Quem é Sally Face? Eu não tô lembrado, né? Ou eu não sei quem é. É lá do canal do Corey, né? Do Core. É Core ou Corey? Vamos chamar de Corey, né? São brasileiros. Nós somos brasileiros, então vamos chamar de Corey. Eu já reagi ao canal do Corey, né? Eu reagi a história completa, se eu não me engano, do Five Nights at Freddy's, que tá aí no canal. Vou deixar aí nos cards, né, pra quem não viu. Tá sensacional, muito bom. Então já é um vídeo antigo meu. E me pediram aí de novo pra reagir o Corey, né, velho? Dessa vez aí essa história da Sally Face. O bicho é bizarro. É bizarro. Parece que tá com uma máscara esquisita pra caramba. Vamos ver. O link original tá na descrição. Todos os créditos aí para o Corey, né? Chega lá, dá uma moral pro cara. E aproveitar na deixa. Deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sininho, tem todas as notificações. Estamos rumos aí, galera, a 5K. Estamos quase chegando. Pô. Ajuda nós aí. Pô. Você que não é inscrito ainda, vem cá ver os vídeos. Todos os vídeos que saem, tá vendo? Pô, não é inscrito ainda? Se inscreve, pô. Nesse botão vermelho aí escrito inscreva-se. E todo mundo aí aciona a sineta, né? Aciona também a notificação aí pra você receber, né? A sinetinha, todas as notificações para ficar por dentro aí de tudo. Hoje vai ser um dos vídeos mais difíceis de explicar, porque Eita. a história de Sally Face não é um negócio tão tranquilo assim Eu de acho que eu ver. já vi. Então, Eu muito não tô provavelmente vai ter lembrado. algumas cenas, alguma coisa que eu vou explicar, algumas paradinhas que podem ser um pouco complicadas para as pessoas que são Vamos lá. facilmente perturbadas, ou que são, que se chocam facilmente com alguma coisa. Peço para vocês desde já, o vídeo vai ser mais 13, vai estar até no título, porque vai ter coisas que são muito mais bizarras do que uma pessoa mais nova aguentaria. Então eu quero pedir essa responsabilidade pra vocês, pois hoje vamos explicar a história de Sally Face e que toca com alguns assuntos um tanto quanto pesados e às vezes até meio complicados de explicar. Então peço pra vocês terem total eu vou ter que consciência prestar de atenção clicarem nesse bastante pra vídeo, entender. e de continuar assistindo e Vou que evitar de ficar muitas dessas pausando. coisas são realidade pra várias pessoas e que infelizmente tem pessoas que sofrem disso, então a gente vai tentar explicar da melhor maneira possível e peço pra vocês entenderem a situação. Bom, sem mais enrolações, vamos então falar de Sally Face. Bora. Bora pro vídeo. Core! Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos explicar, ou pelo menos tentar explicar da melhor maneira possível, a história de Sally Face. Sally Face, pra quem não manja, saiu no final de 2016 e foi aí uma das séries com vários episódios que durou 3 anos e que agora, final de 2019, tivemos o capítulo final. Sally Face, ele tem um estilo cartoon, um estilo que você anda meio... eu vi sim. Eu acho que foi o Alanzoca que eu vi jogando esse jogo, se eu não me engano. Já vi sim, mas eu não lembro muito da história. Mas vamos ver. E que tem várias coisas perturbadoras e Não vi há bizarras muito ao tempo. decorrer do caminho. Então, pessoas, hoje nós vamos falar dessa história. Já peço pra vocês o gostei no vídeo e também se inscrever no canal para não perder mais outras histórias e outros vídeos que nós criamos Tinha aqui. outro joguinho então, também pessoas, que era bem muito parecido, obrigado que era por muito estar bom. assistindo. Ativa o sino também pra você não perder nada. Tamo chegando a 1 milhão, quero já deixar claro, tamo chegando a 1 milhão. Vamos que vamos tentar chegou, falar né, a Core? respeito de toda a Vi história no do futuro Sally pode Face. dizer que já Lembrando chegou a 1 Sally Face milhão. é gigantesco. Sally Face tem muita coisa. Mais eu de 1 vou milhão, tentar né, me por ater sinal. ao principal, porque Bora. se eu for explicar tudo, o vídeo vai ter pelo menos 1 hora e eu quero fazer um resumão da história, tentar explicar o mais Resumão breve é bom. possível pra vocês não perderem nada e também entenderem o que tá acontecendo, beleza? A Beleza. primeira coisa que eu tenho que explicar pra vocês a respeito de Sally Face. Sally Face, ele tem 2 paralelos da história. Primeiro, o Sally Face é contado de uma maneira um pouco diferente das histórias normais. Primeiro, né, é dividido em capítulos. Muitos de vocês devem ter visto esse negócio de capítulos no Benny Machine, mas na verdade, quem começou com isso, negócio de capítulos, foi o Dark Deception em 2014, pra vocês terem uma noção. Faz 2014 foi o primeiro capítulo de Dark Deception e, na verdade, o jogo era muito cru, era uma demo, na verdade, mas eu acho que o primeiro jogo que bateu, né, nesse negócio de capítulos foi o Sally Face. Mesmo o Dark Deception já tendo feito, né, algumas coisas 2 anos antes, foi o Sally Face que meio que propagou esses negócios de capítulos, né? Porque o Sally Face é muito difícil de fazer. Ele é totalmente desenhado, ele tem vários estilos artísticos, vocês vão ver ao decorrer dos outros capítulos também, e muita coisa foi
foi atualizada conforme os capítulos foram passando. Outra coisa que eu tenho que já deixar claro, talvez falte alguma informação, talvez eu erre alguma coisa, já peço desculpas de antemão. Pra quem não viu, eu joguei Sally Face inteiro nas nossas lives são exclusivas, e se vocês quiserem lá, as gameplays vão estar lá nas nossas lives no Facebook, beleza? Mas aqui eu vou contar toda a história de Sally Face. Voltando, Sally Face é explicado de uma forma diferente. Primeiro, você tem um paralelo onde Sally Face está nos dias atuais, e tem o Sally Face explicando a história antigamente, ou melhor dizendo, como ele era criança. Pois é basicamente isso que o jogo já meio que deixa de cara. Tá o Sally Face, né, uma pessoa com cabelo azul, conversando com o psicólogo, conversando a respeito do seu passado, umas coisas meio estranhas do que tá acontecendo. Sally Face vai contar a história da sua infância, o que aconteceu. O Sally, ele vai explicar que ele sempre teve essa máscara prostética, né? Ele teve esse problema no rosto quando ele era criança, e o pai dele e o psicólogo dele falam que ele teve um problema, né, por causa que um animal atacou ele. Mesmo ele nunca lembrando direito de um animal, ele sabe que tem algum animal envolvido, que tem alguma coisa envolvendo algum bicho, mas não se sabe se o bicho atacou ele ou se foi uma pessoa. Ele não lembra direito, porque ele também, quando era muito novo, ele perdeu a própria mãe. Isso foi muito traumático pra ele. Então, no hospital, ele acabou se recuperando, e por conta desses eventos, o pai dele decide se mudar da onde eles estavam e ir pra uma outra cidade, que é os apartamentos Edson. Lá nos apartamentos Edson, você conhece a Lisa Johnson, que é a zeladora do lugar. Ela é praticamente uma faz-tudo, ela ajuda muito o lugar onde ela tá, né, tudo mais. Aí você conhece também o Larry Johnson, que é o filho da Lisa, e o Larry vira o melhor amigo do Sally Face. Tanto que tem a grande cena, né, que os dois ficam lá batendo cabeça, é muito massa, e você começa a se identificar mais com o Sally Face. Ele tá começando a virar a fase de criança pra adolescente. Tanto que ele tem vários pesadelos, né, não só lembrando do que aconteceu com ele, mas, né, de todas as coisas que ele sofre, principalmente o bullying que ele sofreu a respeito, né, da cara dele ser toda deformada e usar uma máscara prostética, né. O Larry, como é também um cara desajeitado, um cara meio, né, como eu posso dizer, ele é a turma do fundão, porque eu me identifiquei muito com o Larry é muito massa, inclusive o Sally Face também é aquela galera, sabe, que não consegue citar, não é uma pessoa normal, não é um cara que gosta de coisa diferente, é um cara que gosta de metal, sabe, é totalmente diferente. E ele eu gosto também, o Sally Face pra esse caminho também. E o Larry acaba gostando do Sally, ele não vê problema New Metal, principalmente. E aí os dois viram grandes amigos. Só que aí, a grande coisa do Sally Face é que o pai dele, pai do Sally Face, também tá tratando a respeito de depressão. Porque ele ficou muito triste por conta da perda da mulher, e ele meio que... O Sally acha que é culpa dele, mas o pai dele sabe que não foi culpa dele, mesmo o pai dele ficando muito triste por conta da perda da mulher. Então é outro motivo deles terem se mudado de cidade. Só que acontece o seguinte, quando eles se mudam pra esse prédio, quando eles se mudam pra esse apartamento, acontece um assassinato. Vixe. E o assassinato é algo extremamente misterioso, é algo bizarro. Só que o Larry, ele fala que um dos moradores do próprio prédio que acabou assassinando a mulher lá, acho que é do 403, se não me engano, é do 403, que é a senhora Sanderson. Ali o Larry fala que o tal do Charlie, é Charlie? Peraí, que tem muito nome, gente, eu tô tentando dar uma olhada na minha cola aqui. Esse Charlie, ele é um cara compulsivo a respeito de eu lembro desse pôneis. Charlie. Ele tem esses brinquedos, né, ele, sabe, adora esses brinquedos, ele é fanático por esses brinquedos, e por ele ser meio doido, meio pancada, o Larry acredita que essa senhora Sanderson tem lembrando, um pouco a boneco pouco tô único, lembrando. e aí esse Charlie queria roubar esse Mas a boneco história da eu não senhora lembro de Sanderson. nada. Aí ele também fala com o síndico do prédio, que é o Sr. Edson, e aí o Edson lá, Addison, né, ele vai lá falar com o síndico, né, e vai pedir um copo de chá, ele pega uns calmantes e dá pro Charlie, pra ele tomar, porque o Larry fala, cara, temos assassino no prédio, a gente tem que incriminar esse cara de alguma forma, tem que ver o que aconteceu, pô, mano, o cara matou uma pessoa, esse cara pode fazer loucura com outra pessoa também. E aí, o plano do Larry e do Sally Face é dar o calmante pro cara, enquanto o Larry, ele fala lá pro pessoal da delegacia, né, fala no negócio do rádio pra distrair a polícia, que a polícia tava toda no lugar do crime, e aí eles conseguem tentar pegar a prova do crime e pega a prova do crime também na casa do Charlie. Eles dão uma olhada na casa da mulher que morreu, e depois dão uma olhada no Charlie e acabam achando a prova do crime e entrega pro detetive, e aí o detetive fala,
mano, realmente, o cara do pônei é suspeito, porque, ó, a boneca aqui tá cheia de sangue, pá, né, ó, não tem como, o cara é culpado mesmo. E aí, os meninos, né, o Larry e o Sally Face conseguem incriminar o Charlie, e aí acabam prendendo o tal, né, do cara bizarro viciado em pônei. Nesse meio tempo, o Sally acaba encontrando também o corpo da senhora Sanderson na van, né, na van da ambulância, né, que tava totalmente decomposto das merdas que ela tinha passado. Isso é só o começo de Sally Face. Sally Face também, nesse meio desse primeiro capítulo, vai aparecendo algumas coisas muito bizarras, vai aparecendo uns negócios muito loucos, como se o prédio inteiro também fosse assombrado, fosse, sabe, atacado, sabe, passasse algumas coisas, né, bem bizarras por ali. Com as tais aparições bizarras que o Sally Face começa a ver, ele vai também, né, confessar pro amigo dele que ele tá vendo as coisas, tá achando as coisas meio estranhas nesse apartamento, né? E aí, o Larry acaba confessando que o pai dele, que é o Jim, sumiu de repente. O Larry, ele fica meio até bravo, né, quando fala do pai dele, que tipo, meu pai sumiu e não falou nada, né, tipo, meu pai foi comprar cigarro e nunca mais apareceu. Nisso, o Sally Face acaba cigarro, falando, né, que tem as coisas atacadas e eles têm uma conversa a respeito do pai, do Larry, e meio que acha que talvez tenha alguma ligação com as coisas que o Sally Face tem visto, mas, né, esses espíritos que estão aparecido pode ter alguma coisa vinculada com o Jim Johnson, que é o pai do Larry, e, né, pode ser que o prédio tenha algumas coisas atacadas de verdade. Com esse negócio de achar que o prédio tá mal assombrado, eles vão visitar o Todd Morrison. Todd Morrison é o grande, né, expert em coisas de tecnologias e por aí vai. Os pais dele são meio hippies, né, são meio 420, vida doida aí. Os pais deles são bem de boa, né, e deixa o moleque, né, fazer as coisas que ele quer e vai, né, viciar em tecnologia. Como, né, o Sally Face tá falando, mano, tem coisa atacada nesse negócio aqui. E aí o Todd fala assim, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar achar um negócio, né, achar um jeito de você ver as coisas que estão acontecendo aqui, então, no prédio. E aí, a missão é modificar tipo um Super Gear Boy do Sally Face, tentar modificar pra ele poder ver os fantasmas que estão, né, por aí dentro do prédio, né. Eles pegam algumas coisas, né, bizarras, vão pegando algumas peças aqui e ali, mais um cartucho amaldiçoado e vão, né, encaixando no videogame até virar o Super Gear Boy lá. E aí, eles conhecem também a Ashley Campbell. A Ashley Campbell também vai ser uma peça muito importante na história. É amiga dos meninos, né, que conheceram na escola e tudo mais, e ela visita eles de vez em quando. Ela vai ser parte muito importante, mas eles conhecem ela nessa parte aí. Eles estão tentando achar o sobrenatural dentro do prédio. O Todd acaba modificando realmente o Super Gear Boy e acaba provando, não só pro Todd, mas pro Larry também, que fantasmas realmente existem e eles estão presos numa realidade muito estranha. Eles estão ainda presos entre a realidade e não conseguem ir pro além, não conseguem ir pro outro mundo. Porque aparece um demônio de olho vermelho, o qual as pessoas que estão ali, né, no prédio, né, as outras almas que estão presas ali no prédio, começam a ficar com medo desse bicho. Porque ele tá ali prendendo as pessoas de irem, né, e deixa elas com muito medo. Tanto que, né, depois dessas coisas paranormais, descobrindo esses bichos e tal, o quinto andar, na verdade, ele é o mais atacado do prédio inteiro. Tanto que ninguém mora mais no quinto andar. Tinha alguns outros, né, moradores, tinha um mendigo, né, mas depois descobre que o mendigo é fantasma também. Então, tipo, muitas almas estão presas nesse prédio e o pessoal tá tentando entender o porquê. Depois, né, de olhar pra todas as outras aparições, as outras coisas bizarras que acontecem, eles conseguem achar aonde foi a origem, muito provavelmente, do demônio vermelho, e aí eles acabam conseguindo expurgar esse bicho do prédio, né, por causa que o Todd fez uma modificação também no Super Gear Boy, mas uns outros aparatos lá, e acaba conseguindo remover o bicho ruim do prédio. E aí o Larry fica meio triste porque achou que ia encontrar alguma coisa do pai dele. Eles acabam não achando lá tanta coisa. Meio que o Sally Face consegue meio que descobrir quem que é sabe, uma aparição começa a aparecer pra ele, né, um bicho bizarro lá e tal, que meio que pode ser o pai dele, que o pai dele também tá preso entre esses mundos e tal. E aí tudo continua no capítulo 3, que é o incidente da mortadela. No começo desse capítulo, a galera tá na escola, né, tá todo mundo, inclusive algumas pessoas que moram lá no prédio do Larry, né, do prédio do Larry e do Sally Face, também estão lá. E aí, o Sally tá lá, né, aquela coisa e tudo mais, pá, e eles começam a achar estranho porque tem o dia da mortadela, e a mortadela é muito ruim. Então, eles começam a ficar intrigados, o que tá acontecendo com a mortadela, por que tem essa droga dessa mortadela horrível, e aí, eles começam a querer ver a origem da mortadela. E eles vão começar a investigar, não só a escola, né, os professores, quem tá envolvido, quem distribui a mortadela, e aí eles vão,
né, andando pela escola, resolvendo mais alguns puzzles até chegar a descobrir que a professora Peckerton, ela tem umas treta e tá lá no prédio do Sally Face. Então, a molecada vai toda de volta pra lá, vai ver o que tá acontecendo no apartamento da senhora Peckerton. Aí eles conseguem descobrir umas coisas muito bizarras no apartamento lá da senhora Peckerton. Descobre que o marido dela tá sendo mantido por uma máquina, né, bizarro, o cara tá cheio, todo plugado lá. E aí, o Sally Face acaba tendo misericórdia e despluga, né, o cara de lá. E, tipo, porque o cara tava morto, mas por algum motivo a máquina tava mantendo ele vivo, só que o cara não conseguia mais fazer nada. Ele fica com dó do cara, porque ele começa a escutar uma voz vindo do cara, tipo, ó, eu já tô morto, mas eu quero ir embora. Por favor, desliga esse negócio pra mim aí, eu não aguento mais sofrer. E no apartamento da senhora Peckerton, eles acabam descobrindo que a origem da carne, né, é toda vinda de lá, né, da professora, Eita, da mulher braba. Vai ver Começam a ver que tem pessoas, pedaços e restos de pessoas ali. Aí começa a ficar bizarro. E tem uma máquina que processa os restos das pessoas, os ossos das pessoas, melhor dizendo. E aí o mais bizarro de tudo é que nesse apartamento da senhora Peckerton tem uma passagem pra um templo que tá debaixo do prédio. Tem um templo escondido debaixo do prédio, o bagulho louco, bizarro. Louco. Antes de ir pra parte do prédio, eu tava esquecendo já, tem um rapaz no capítulo 3, que é o Travis. É um dos caras que ele gosta de fazer bullying com os outros. Ele faz muito bullying. O Sally Face, ele vai tratar de sistemas de bullying, dessas pessoas serem bullyinadas, sabe, por serem diferentes. E o Sally Face, né, não precisa nem falar o quão diferente o bicho é. E esse Travis, ele fica zoando muito o Sally Face de tudo que é jeito. Mais pra frente vai ter umas ligações que o Travis, na verdade, ele não é aceito pelo pai. Ele tem muito problema com o pai dele, tem muita coisa, sabe, de problema com o pai, principalmente de se aceitar, de gênero e essas coisas e tal. E o pai dele é pastor. O pai dele cuida da igreja local. E eles acham que talvez, né, pode ser por isso que o rapaz faz bullying, é bravo e é puto com todo mundo. Voltando pro templo, o templo eles descobrem, né, nessa parte, dá pra entrar nesse templo, tem uma porta lá nos Achados e Perdidos, tem uma porta atrás, que é bem do lado do negócio do Larry, que é bem do lado onde ele mora, né, que a mãe dele mora no subsolo, junto com o filho dela, né, o pessoal do prédio deixa os dois morarem lá sem pagar nada. A mulher, a mãe dele, no caso, acaba limpando tudo, né, e aí eles deixam morar lá de boa. O síndico e os outros moradores do prédio. E aí eles descobrem que tem essa porta que dá passagem pro templo, lá dos negócios do ruim, que tá escondido debaixo do prédio o tempo todo. Eles acabam descobrindo, né, esse templo, porque a Ashley acabou caindo, né, em um dos canos de carne que tinha do quarto da senhora Peckerton. Ela acaba caindo e todo mundo vai lá pra baixo pra ver se ela tá bem, o que aconteceu com ela. Eles descobrem esse templo e o templo é dos Devoradores de Deus. Eu vou explicar um pouco mais o que é esses Devoradores de Deus, mas lá pro quarto, quinto capítulo. Agora, vamos terminar o capítulo 3, tá quase também. Depois deles descobrirem, né, as tretas da senhora Peckerton, descobrir as merda toda dela, o que acontece? Acaba dando umas tretas absurdas dos caras querer discutir se matam a senhora Peckerton ou não, mas aí eles descobrem, eles não iam conseguir matar, né? Pô, mano, um monte de criança, coitado, né? O próprio Sally Face fala, não, mano, deixa quieto, deixa essa mulher quieta aí. O Sally Face tendo misericórdia da mulher. Só que aí, a senhora Peckerton acaba morrendo misteriosamente a caminho dela pra casa. Bizarro como as coisas acontecem, né? Sem querer. Outra coisa que tava acontecendo nesse meio tempo é que, como eu falei, o Sally Face tá contando a história dele primeiro pro psiquiatra dele e você descobre que ele tá preso. Aconteceu alguma treta aí com o Sally, né? Pra ele ter acabado de parar na prisão. Depois, no capítulo 2, o psiquiatra acaba ficando meio caramba, o que tá acontecendo, mano? O que tá rolando? E aí, ele vai até onde o Sally Face falou, né? Das coisas do pai dele e tudo mais. E aparece o Larry fantasma. E aí você fica com mais dúvidas ainda do que tá rolando. E aí, só que infelizmente o psiquiatra morre. E aí, com a morte do psiquiatra, né? Acaba indo parar as coisas pra outro nível. Porque aí você descobre que, tipo assim, as pessoas estão sendo trocadas, porque depois vai ser o julgamento do Sally, né? Acaba contando mais detalhes do que tá acontecendo e tal. E com o julgamento do Sally Face, rola, né, esse julgamento do Sally Face, ele acaba dando uma entrevista, você percebe que até o psicólogo dele, né, psicólogo dele, tava conversando, aí você fala, pô, mas é um cara parecido, mas não é o mesmo cara. O que tá acontecendo? E aí o Sally Face continua contando a história dele. E agora nós vamos passar 5 anos, né, desde o Sally meio criança para adolescente, passa mais 5 anos. O Sally Face, ele já sai de casa, tá morando, né, junto com outras pessoas, né, uns amigos da faculdade. Acho que o Larry vai se
mudar com ele também, mas acho que ele ainda tá morando lá na casa, né, lá no porão. O pai dele, junto com a mãe do Larry, acabam, né, se juntando, né, juntando os trampos ali, né, juntando os trapos, e os dois acabam ficando juntos. Então, meio que o Larry e o Sallyface acabam virando irmãos. Só que aí, o que acontece? O Sallyface acaba tendo outros pesadelos. Você acaba encontrando como se fossem umas fitas VHS que vão falando algumas coisas bem bizarras a respeito, né, um pouco mais de detalhes dos tais devoradores de Deus ali, mais algumas outras coisas atacadas do Void, né, que é o nulo, que é o espaço do abismo, umas coisas bizarras. Mas, o Sallyface acaba tendo alguns sonhos e, aparentemente, os fantasmas lá do prédio, né, dos Edson lá, os fantasmas simplesmente somem. Já tem um tempão que eles não estavam aparecendo, né, que eles estavam indo lá ver, e o Sallyface acaba ficando muito incomodado e vai, né, dar uma olhada no que tá rolando. Mas aí, é nesse capítulo, né, que o Sallyface acaba tendo umas coisas mais traumatizantes. Esse capítulo 4, pra mim, é o mais traumatizante de todos. E aí o pessoal continuou investigando mais coisas do culto, continuou investigando mais coisas lá, né, porque dos fantasmas e tudo mais. O Sallyface acaba saindo, né, com a Ashley pra distrair um pouco, pra eles conversar, porque a Ashley, ela saiu da escola, foi pra escola de arte, e ela voltou na cidade e acabou trocando ideia com o Sallyface e tudo mais. Mas acontece uma tragédia na vida do Sallyface, que o Larry, ele acaba morrendo. Ele acaba, infelizmente, tirando a própria vida, porque a escuridão tava consumindo a alma dele. Esse negócio de escuridão, eu já vou explicar, porque é algo do jogo. O Larry acaba ficando triste porque ele acha que o pai dele realmente estava morto e acha que o pai dele sumiu pra sempre. Ele não vai conseguir ver mais o pai dele. Ele também não aguenta de tristeza e acaba tirando a própria vida. Nossa, o Sallyface, então, acaba, né, tentando entender o que tá acontecendo para todas essas tretas terem rolado. Aí, o que acontece? É revelado, na verdade. Uma das residentes, na verdade, algumas pessoas de dentro do prédio estavam tentando lutar contra os devoradores de Deus. Eles estavam tentando lutar e impedir que esse tipo de coisa acontecesse. Inclusive, uma das moradoras, a senhora Rosenberg, eu não falei dela, mas você descobre que ela tá morta há muito tempo. Quando lá no capítulo 2, capítulo 1, ela tava lá, e aí ela volta pra explicar pro Sallyface que os devoradores de Deus estão conseguindo atingir o plano deles, que é infectar a Terra inteira com a tal da escuridão. O Larry, ele ficou com medo porque ele tava sendo infectado por essa escuridão e ele acaba tirando a própria vida por causa disso. Aí o Sallyface, ele pede pro Todd ajuda, né, pra falar, mano, a gente precisa resolver alguma coisa, a gente precisa tentar expurgar esses negócios dos devoradores de Deus de alguma forma. Aí ele ganha a guitarra de luz, aquela guitarra muito louca, né, que o Sallyface começa a usar, e aí o Larry meio que volta, porque o prédio vai pro caramba, o prédio acaba acontecendo os negócios atacados, acaba entrando um pilar enorme da escuridão, como se os planos dos devoradores de Deus estivessem dando certo. E aí o Larry fantasma volta falando, cara, eu tive que fazer isso porque senão eu ia ficar infectado e eu não ia conseguir te ajudar. E aí os dois, né, o Larry fantasma mais o Sallyface, eles vão limpando todo o prédio até chegar no prédio, né, no andar do Sr. Edson, que é o senhor, né, como é o nome lá? O síndico, que é dono do prédio também. E ele descobre que, na verdade, o Sr. Edson, ele é um cara que é chamado de O Sem Fim. É uma criatura que acabou possuindo ele, de certa forma, e o Edson tava tentando conter ele ao longo das décadas. Tava tentando prender esse bicho, só que o bicho acabou ficando fora de controle e acabou contaminando o prédio inteiro com a escuridão. E aí a escuridão vai ficar, as pessoas vão ficar dominadas por conta desse negócio dos devoradores de Deus e a pessoa literalmente acaba virando um estado de meio morto e meio vivo. Um negócio bizarro. E aí depois, quando você enfrenta, né, o Sem Fim, né, você enfrenta o bicho que tava dentro do Terrence Edson, ele fala que, cara, você vai ter que impedir essa escuridão de se espalhar. As pessoas já estão infectadas com ela e os devoradores de Deus vão conseguir, né, acabar com o mundo todo. Então você tem que pegar e acabar matando todas as pessoas que estão infectadas com essa escuridão. E aí o Sallyface vai e acaba matando todo mundo do prédio, inclusive o próprio pai dele, a mãe dele adotiva, a mãe do Larry, acaba matando os amigos dele, acaba matando os outros moradores. O Sallyface acaba ligando o modo genocídio e senta o sarrafo em todo mundo, velho, sem dó. E aí, que a Ashley, ela fala nesse meio tempo, parece o negócio do tribunal de novo, ela fala, cara, eu achei que ele tava bêbado, não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí, a Ashley não acredita no Sallyface de início, mas ela sabia que não devia ter deixado ele sozinho, né? Não devia ter deixado ele sozinho. Mas aí, no final do capítulo 4, ela vai atrás das evidências do que o Sallyface tava falando e o Larry fantasma fala com
ela. Ela consegue bater uma foto do Larry, que, né, os planos, né, dos mundos vivos e os mundos mortos estão todos zoados, né? Tá toda uma zona. E os meninos têm que consertar isso de alguma forma. E a Ashley, então, acaba acreditando e tendo uma prova do que o Sally Face falou foi verdade. Que, né, tá rolando essas merda toda. E eles precisam parar de alguma forma. E aí, mas, né, quando o Sally Face, ele termina de contar a história dele, ele já tá indo pro corredor da morte. E, infelizmente, quando a Ashley chega até o corredor da morte, chega, né, pra parar, infelizmente, matam o Sally Face. Ele acaba sendo executado, né, pela morte de todas as pessoas que ele acabou tirando, né, por conta da escuridão. A Ashley não consegue provar a inocência do Sally Face. Sally Face morre no capítulo 4. Aí todo mundo ficou, caramba, e vai acontecer no capítulo 5, mano. O que vai rolar nessa história? Agora que nós vamos explicar, vai ter muita coisa. Meu Deus do céu. Nossa. Então, pessoas, por conta da morte do Sally Face, a Ashley, ela entra de cabeça, né, nesse negócio da turma, né, de tentar, sabe, se explicar e de tentar resolver toda essa treta. E ela também vai pra tentar salvar o Todd, porque o Todd foi pego pelo pessoal do culto, pois o Todd tava sendo, né, muito provavelmente o negócio das trevas lá. Ele foi o único do apartamento inteiro que foi infectado e que o culto conseguiu pegar. Muito provavelmente através dele a escuridão ainda ia conseguir, né, ser espalhada pra toda a Terra. Aí a Ashley, então, ela vai e tenta ver o que pode fazer. Tem um cara dentro do culto, dentro, né, desse culto dos Devoradores de Deus, que acaba falando algumas coisas pra ela, falando, ó, o Todd tá aqui, o pessoal vai usar ele. Então, ó, pega esses triângulos aqui que pode ser alguma coisa que ajude a ter sabe, o Sally Face a fazer alguma coisa, a gente tentar ter a ajuda do Sally Face de alguma forma. Porque as pessoas voltam a ser fantasmas, só que o Sally Face sumiu. Ele não tava mais fantasma. E as pessoas estavam tentando entender o que tava acontecendo, né? E aí, por conta desses triângulos, o Sally Face meio que volta. Só que nessa coisa, né, do Sally Face tentar voltar, ele acaba entrando num mundo meio doido. Ele acaba indo pra vários outros mundos. Ele acaba dividindo meio que a alma dele, né, pelos planos e tal. Ali ele encontra o Jim Johnson, o pai do Larry. Ele acaba encontrando com ele, trocando uma ideia com ele, explicando o que ele precisa fazer pra tentar voltar e, né, se tentar fazer alguma coisa pra talvez ajudar o pessoal vivo, porque enquanto isso a Ashley, ela invade o templo, ela tenta, né, fazer a destruição do templo acontecer, e aí então a Ashley consegue, né, com a ajuda do Jim Johnson, reviver o Sally Face, mas não de forma completa. Ela acaba conseguindo absorver pedaço sabe, da alma do Sally Face, que consegue andar pelos planos. Ela acaba ganhando poder para tentar chegar e parar o culto. É descoberto também, né, nessa parte, que o culto já tentou matar o Sally Face. O Sally Face, na verdade, ele tem o rosto desse jeito, porque o líder do culto, ele usa uma máscara parecendo um cachorro, parecendo um bode, assim, um bicho bizarro. E o culto tentou matar o Sally Face por conta que eles previram que ia vir um garoto que ia conseguir acabar com os planos dele, e esse garoto, muito provavelmente, era o Sally Face. E aí, a mãe do Sally Face protege ele, onde o cara do culto tenta dar um tiro, e a mãe protege o Sally, mas os vestígios, né, os restos das balas, acabam cravando no rosto do Sally, tirando o rosto dele, ou ficando o rosto todo deformado. É daí que a mãe dele morre e o Sally Face fica com o rosto, né, daquele jeito. Não é mostrado o rosto do Sally Face em nenhum momento, e o Sally acaba, né, por conta dessa previsão, perdendo a mãe, infelizmente. Nessa treta toda, a Ashley, ela vai mais à frente do culto, agora com os poderes do Sally Face também, e o Sally Face tentando, né, angariar os poderes, vincular, pra ele poder também ajudar, de certa forma, né, a ficar uma forma etérea, porque ele tem que voltar pra realidade dele, porque ele tá perdido entre mundos, né? Entre os mundos do abismo. E aí, o Larry também consegue voltar, só que muito mais sábio e muito mais poderoso, porque ele conseguiu voltar pelo fio da vida até a realidade que eles estão, depois de muitos e muitos anos tentando voltar. Com isso, o Todd tá sendo usado como receptáculo pelo culto, né? Dos Devoradores de Deus, como o cara, sabe, do olho vermelho, pra espalhar destruição na Terra. E ele tá tentando, né? Porque ele foi a forma que continuou humana, ainda com os poderes da escuridão. E o culto, né, dos Devoradores de Deus, tá tentando usar o Todd pra ser a encarnação do bicho dos olhos vermelhos. Eita. E aí, então, o Sally Face, junto com a Ashley e o Larry, eles conseguem derrotar todas as partes do plano, né, do pessoal do culto, e os três acabam, né, seguindo em paz, mesmo tendo 33% da Terra pra vala, porque isso aparece no epílogo, explicando um pouco mais, mas, né, eles conseguem pelo menos um pouquinho de paz pra Terra e parar os planos do culto. O
Larry volta, né, pro seu plano etéreo, o Sally Face continua ainda lutando nesses pedaços, né, que tem escuridão por aí, e a Ashley acaba ajudando também, o Larry ajudando do jeito dele também. O Todd ainda tem a escuridão dentro dele, mas ele talvez não vai conseguir usar os poderes dele de alguma forma. Pessoas, essa história de Sally Face. Vai ter Sally Face 2? Vai. E vai explicar muito mais coisas, porque ficou vários pontos espalhados ao decorrer da história que ainda não foram explicados, mas esse é o resumo do resumo do resumo do jogo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se eu errei, me desculpem, deixem nos comentários, deixa aí qualquer coisa que a gente tenta trazer algum outro vídeo explicando os detalhes mais dos membros do culto, mais o que são os Devoradores de Deus, ou outras coisas que talvez complemente melhor a história. Beleza, pessoas? Muito obrigado. Já deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal e também ativa o sino para você não perder mais nada do que tá acontecendo aqui. Muito obrigado por tudo sempre, me despeço de vocês e até a próxima. Até. Doideira, hein, cara? Doideira. Como eu disse, acho que foi o Alanzoca que eu vi jogando esse jogo, né? Mas acho que eu não vi completo, se eu não me engano, não sei porquê. Mas eu lembro bem, eu lembro desse jogo, eu lembro assim dos personagens, assim, o jeito do jogo. Velho, muito da hora a história. Bem complexa, por sinal mesmo, bem complexa. Mas vamos ver aí, quando lançar o 2, né? Tem muita coisa solta aí, muita ponta solta. Né? O Sally Face vai voltar. Voltar não, né? Ele vai ser um fantasma por completo, né? Ele tá espalhado aí pelos mundos, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, né, velho? Tomara que lance o 2, né? E o Corey faz aí, né, a parte 2 da história de Sally Face, velho. Da hora demais, velho. É bizarro, mas é da hora. É um terrorzinho muito, muito, né, que te prende. Da hora demais, velho. Gostei. O link original tá na descrição, né? Vai lá no canal do Corey, né? Dá uma moral pro cara lá. Sensacional o conteúdo dele. Muito bom. E assistiu até aqui, pô, não deixou o like, não se inscreveu, não acionou a sineta, pô. Ajuda nós aí, pô. Deixa o like, se inscreve, aperta a sineta em todas as notificações para ajudar a gente a bater a meta aí de 5.000 inscritos. Tá chegando. Então, pô, dá essa moral aí pra nós. Sugestão de react, né? Pode ser qualquer tipo de vídeo, né? Se aqui for a sugestão que eu deixar lá no meu Instagram, ó. Pode deixar aí nos comentários do vídeo a sua sugestão ou, né, como eu já disse, lá no Instagram. Se for pelo Instagram, chega lá, me segue e me manda um direct mensagem, né, com a sua sugestão. É isso, vou ficando por aqui, até o próximo react. Valeu! Tchau!